aqui a 2. Por algum motivo, não foi corrigido no gabarito final, que é o que eu tenho, até onde eu sei que teve um outro final. Então, para mim, o item 16 está errado por uma coisa meio óbvia, mas podia deixar o aluno meio perdido na hora que você está tenso e começa a achar que tem alguma pegadinha. Tá? Então, eu discordo do gabarito oficial, mas vou explicar por quê. Vai chegar lá no último item. 2023/1. Duas grandezas são fundamentais para o estudo do equilíbrio estático dos fluidos. A hidrostática, de novo ela entregando aí o tema, você já vai trazendo para sua mente tudo que você sabe sobre esse tema. 2 pontos. A massa específica e a pressão. Tá? Duas grandezas são fundamentais para o estudo do equilíbrio estático dos fluidos. 2 pontos. Quais são essas duas grandezas? A massa específica e a pressão. Na questão anterior ele falou a densidade e a pressão. Aqui ele trocou por massa específica e já discutimos na questão anterior qual é a diferença entre os dois, né? Entre massa específica e densidade. Com relação, mas a maioria das vezes eles são intercambiáveis, como eu falei, só quando tem algo oco que muda. Com relação a esse ramo da física, assinale o que for correto. 01. O princípio fundamental da hidrostática. Eu não gosto desses nomes. Porque, sinceramente, eu já vi autor... Quando fala em princípio fundamental, parece que tem cientista que acredita que esse é mais importante que esse, ou que aquele é mais importante que esse. Então, eu já vi... Pode ser que quem está mais a fundo em pesquisa científica de nomenclatura vai jogar pedra em mim, mas creio eu que eu já vi falarem que a lei de Pascal seria o princípio fundamental da hidrostática, e outros falarem que a lei de Stevin é. A de Pascal a gente viu na questão anterior, é aquela que a pressão em um ponto se espalha para todos os outros pontos. A de Stevin fala mais da pressão hidrostática, você vai ver aqui, ó. Então, o princípio fundamental da hidrostática, bom, enfim. Mas ele, para não confundir, se bem que ele podia estar jogando no falso e verdadeiro aqui, no correto e errado aqui, mas vamos supor que ele não foi tão mal assim. Ou lei de Stevin. Então, ele está falando desse princípio fundamental da hidrostática, não é Pascal, é a de Stevin. A de Stevin é um caso específico da de Pascal, está incluso, mas não é, faz parte da, né? Afirma que a diferença de pressão entre dois pontos distintos no interior de um líquido homogêneo incompressível em equilíbrio, então uma coisa tem que ser homogêneo, você não pode ter outra coisa misturada, tem que ser incompressível, um líquido que você não consegue comprimir, fazer o volume dele mudar, em equilíbrio, você está paradinho ali, sem trocar nada com o meio externo, é igual ao produto da massa específica do líquido pela aceleração da gravidade e pela diferença de nível entre dois pontos considerados, ou seja, o desnível. Do que isso aqui está falando? Vamos escrever isso aqui. Essa lei de Stevin está falando que a diferença de pressão, ou seja, seria um delta Pzinho, é igual ao produto da massa específica do líquido, μ do líquido, vezes a gravidade, vezes o desnível, né? Vou chamar de H. Ora, né? Ou delta H. O que isso aqui lembra? A equação da pressão hidrostática, né? Pressão hidrostática. Correto? Que é dada pela densidade do líquido, como eu falei, supondo que ele está ocupando todo o volume ali, que você está medindo, pode ser a densidade ou massa específica, vezes a gravidade, vezes a altura ou a profundidade ali daquele líquido que você está, aquele líquido. Então tá certo, essa é a lei de Stevin. É um caso que você analisa essa diferença, o espalhamento da pressão na vertical e como que ela modifica. E que se você pega um nível de um mesmo líquido aqui, ó, você tem um líquido, e você traça uma linha aqui, ó, qualquer ponto que você pegar nessa linha aqui, ó, que está no mesmo nível de profundidade, vai ter o quê? A mesma pressão hidrostática. Se você pegar mais abaixo, todos aqui vão ter a mesma pressão hidrostática, mas não a mesma aqui do nível de cima. Isso independe do formato do recipiente, isso que é legal. Ó. Se a gente for assim, ó, ainda assim a pressão aqui vai ser igual aqui, aqui, aqui. Beleza? Então tá certo. Essa é a lei de Stevin. Se é o princípio fundamental da hidrostática, essa e não a lei de Pascal, o princípio Pascal, aí deixa a discussão filosófica para os cientistas desse assunto, tá? Então, lei de Stevin, tá aí, princípio fundamental da hidrostática.
basicamente determina a equação da pressão hidrostática. 0,2. Analisando, ele fala que é da hidrostática, né? Talvez o de Pascal seja mais genérico, enfim, filosofia. Mas cuidado, né? O princípio fundamental costuma ser, pode haver controvérsias. Vamos lá, questão 02. Analisando o desenho esquemático a seguir, podemos afirmar que a pressão no ponto G é igual a 0,52 atmosferas. Dados: pressão atmosférica, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Lembrando que Pascal é sistema internacional, ele é equivalente a newtons por metro quadrado. MiB, ou seja, a massa específica do líquido B, esse aqui, é 1,2 gramas por centímetro cúbico. E a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui você já vê que a gravidade está no SI, que a pressão atmosférica está no SI, e a massa específica não. E aí você usa o que eu já ensinei na questão 1, que é converter, já vou até escrever aqui, para SI, grama por centímetro cúbico, é muito comum de aparecer, e muitas vezes você precisa converter para SI. Então, especificamente trocando grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, você, como eu já falei na questão 1, multiplica por 1000, e aí vira quilograma por metro cúbico. Beleza. Esse item é o que tem mais parte de continha, digamos assim, né? Tem uma parte mais quantitativa aí, para resolver dentre esses itens todos aí que a gente viu na UEPG, a maioria é teórico. Tá? Mas aqui tem muito detalhe, você tem que prestar atenção. Aqui você tem vasos comunicantes. Tá? E você já viu, inclusive na lei de Stevin, que a diferença de pressão entre um ponto e outro de um mesmo líquido incompressível, homogêneo, estático, é dado pela densidade desse líquido vezes a variação a variação em profundidade, seria a coluna do líquido, vezes a gravidade local. Só que você viu na questão 1, pelo princípio de Pascal, eu tenho que a pressão exercida em um certo ponto de um líquido incompressível é transmitida para todos os outros pontos. E você também viu pela lei de Stevin, que eu até tinha desenhado, mas, bom, se vocês estranharam que sumiu tudo que eu tinha redigido até então e deu um tique na questão, é porque deu um bug aqui no meu escritor, aqui, meu programa, onde eu escrevo sobre o PDF, e eu perdi as anotações, mas pelo menos estão todas na gravação em vídeo. Você pode anotar de lá. E eu havia desenhado algo assim aqui, onde tem um líquido. E se eu pegar uma certa profundidade nesse líquido, não importa que se o frasco ele é reto ou tem essas bordas com formato diferente. Qualquer ponto que eu pegue num mesmo nível para um mesmo líquido tem a mesma pressão. E essa é a grande sacada para usar em questões de vasos comunicantes, que são esses vasos aqui em forma de U. Primeiro, um erro comum é o aluno querer pegar uma linha horizontal, porque viu o professor pegar a linha horizontal, não entende como o professor escolhe o local da linha horizontal. Na superfície de qualquer líquido. Por exemplo, aqui essa linha horizontal não serve para resolver a questão, porque de um lado ele passa no líquido B e do outro lado ele passa no ar. Você tem que pegar uma linha horizontal que nos dois lados do vaso comunicante ele corte o mesmo líquido, porque tem que ser o mesmo líquido para você poder afirmar que a pressão de um lado, a pressão do lado esquerdo, é igual à pressão do outro lado, pressão do lado direito. Tem que ser do mesmo líquido e a linha horizontal tem que ser no mesmo nível. Então você tem que pegar uma linha horizontal que corte o mesmo líquido e ainda corte num ponto em que você tem as medidas. Tá? Então por isso que eu peguei esse, porque eu tenho essa medida 6, tenho essa medida aqui que é 2, portanto eu tenho a altura da coluna do líquido B até aqui, que é quanto? Se tudo daqui até aqui é 6, daqui até aqui é 2, então aqui é 4. Certo? Então, outra coisa, e mais um último detalhe que pega muito estudante. O estudante não vê nada desenhado aqui e não entende como que está fazendo pressão aqui. Por quê? Primeiro ponto que o estudante tem que analisar. Aqui é fechado. Tá vendo? Tem uma redoma de vidro aqui. Faz parte do próprio tubo, né?
Como é uma redoma de vidro, uma redoma do tubo, ela não é flexível, não é de borracha nem nada, a pressão atmosférica que age aqui, e ela age aqui na redoma, não é transmitida para o ponto G, porque essa redoma de vidro protege da pressão atmosférica. Ao contrário desse lado, que aqui está aberto, então o ar que está sob pressão atmosférica atinge aqui a superfície do líquido. Portanto, essa pressão aqui que está no lado direito, né, que seria do lado direito, é exatamente a pressão atmosférica, que está pressionando aqui essa superfície do líquido água, né, da água. Já para saber a pressão nesse ponto, eu não tenho a pressão atmosférica, porque esse líquido, meio que essa redoma protege aqui da pressão atmosférica. Mas então o que está fazendo pressão aqui em G, professor? Se a pressão atmosférica não está agindo em G, porque tem uma redoma de vidro, e o G está aqui na superfície do líquido B, você não está, se tivesse mergulhado no líquido B, teria a pressão do líquido B. Se ele está aqui, o que está pressionando esse ponto G? E aí muito estudante acaba vacilando e agora não vai mais, né? Entenda que se não tem nada desenhado ali, está em branco, não significa que não tenha nada ali. Normalmente, quando tem gás, algum tipo de gás, não é desenhado no problema. Eu vou desenhar aqui para vocês enxergarem melhor. Aqui, se a água não subiu até o topo, é porque tem gás segurando ela. Gás pressionado ali por ela. Então, quem está fazendo pressão no ponto G aqui é esse gásinho que está preso aqui. Pode ser ar, provavelmente. Chamar de pressão aplicada no ponto G, que é desse gásinho aqui. E essa pressão do ponto G, pelo princípio de Pascal, se propaga até aqui, por todos os pontos do líquido, até chegar aqui na divisória entre o líquido B e a água. Resumo da ópera. Para resolver uma questão de vaso comunicante, eu passo uma linha horizontal que pegue o mesmo líquido dos dois lados. De preferência, pegue a superfície de um dos lados. Aqui eu vou pegando a superfície dos dois, beleza. Tá? E pegue a pressão resultante nesse ponto e nesse ponto, né, onde as linhas cortam, e diga que elas são iguais, porque estão no mesmo nível de um mesmo líquido. Portanto, eu vou começar a resolver o item 02 assim, ó. Pressão do lado esquerdo tem que ser igual à pressão do lado direito. A pressão do lado esquerdo é o quê? A pressão dessa coluna aqui de B, a pressão hidrostática do líquido B, mais a pressão aqui no ponto G que se propaga até ali. Pressão no ponto G, que é a que eu quero descobrir, que ele falou que é 0,52 atm, vamos ver. Igual a pressão do lado direito, que eu já mostrei que se resume a pressão atmosférica. Continuando, pressão hidrostática do B aqui. É a densidade ou a massa específica do B, vezes a gravidade, vezes essa altura da coluna aqui, que eu já te mostrei que é 4 metros. Mais a pressão em G que eu quero descobrir é igual à pressão atmosférica que ele já deu, 1 vezes 10 à quinta, que é uma atmosfera, né? Que equivale a 1 vezes 10 à quinta Pascal. De atmosfera para Pascal, você multiplica por 10 à quinta. De Pascal para atmosfera, deixa eu colocar isso aqui. Aproveitar que eu tenho espaço novo agora, já que eu perdi o escrito que estava no PDF anterior. Deu um crash aqui no meu aplicativo de escrever sobre PDF. Mas enquanto eu estou feliz. Beleza, faz parte. Para Pascal, de atmosfera para Pascal, você multiplica por 10 à quinta. Obviamente, de Pascal voltando para a atmosfera, você divide por 10 à quinta, tá? Continuando. Vezes a gravidade, que é 10 vezes 4. Mais a pressão em G é igual a 1 vezes 10 à quinta. Continuando aqui, foi aqui que deu o bug. Vai ficar 4 vezes 10 à sexta, ou melhor, errei conta? Aqui não é 1 vezes 10 à quinta, gente. Tô doido? Aqui é a densidade, ninguém avisou, né? Densidade ou massa específica do líquido B, que eu até escrevi já aqui, ó. Vamos só. 1,2 vezes 10 ao cubo. Agora sim. Tem coisa errada, né? Isso aqui vai dar 10 à quarta. Aqui vezes 4 dá 4,8 vezes 10 à quarta. Vou colocar aqui. Cadê?
mais a pressão em G é igual a 1 vezes 10 à quinta. Cabe. Tem espaço embaixo que eu quero escrever aqui do lado, para vocês poderem ver a resolução e o desenho, né? Eu estou pegando a pressão aqui, que é a pressão dessa coluna mais a pressão em G, não tem atmosférica por cada redoma de vidro, tem que ser igual à pressão aqui, que é atmosférica. Isolando a pressão em G, eu vou ter 1 vezes 10 à quinta, menos, agora aqui está 10 à quarta. Para fazer subtração e tem potência de 10, o ideal é você deixar o quê? A mesma potência de 10 nos dois termos. Como que eu passo esse aqui para 10 à quinta? Esse aqui eu tenho que multiplicar por 10 para virar 10 à quinta, para compensar esse aqui eu divido por 10, vira 0,48. Então isso aqui é 0,48 vezes 10 à quinta. Passo subtraindo. E a pressão em G é 1 menos 0,48, que dá 0,52 vezes 10 à quinta, o quê? Pascal. Só que ele falou em atmosfera. Lembra que eu ensinei? Para você passar para a atmosfera, você tira o 10 à quinta, divide por 10 à quinta. Então dá 0,52 atmosferas. Aí. Então, a 0,1 eu já tinha mostrado que era correto, tá? Perdi meu rabisco. A 0,2 agora eu mostrei que está correta. 0,4. A pressão no cimo, no topo, né, do Monte Everest é menor do que ao nível do mar, devido ao fato de que a camada de ar que está acima dele, ou seja, do Monte Everest, é menor do que aquela que está sobre um ponto da praia. É isso mesmo. Ó. Vamos fazer aqui um desenho. Isso aqui é 0,4. 0,4, olha só. Fazer um desenho esquemático, bem esquemático. Praia, Monte Everest. Descer um pouco aqui. Tá? Vou colocar a praia do lado do Monte Everest. Tá? Aqui é a praia. Praia, água aqui. Tá? E aqui, o ar que está circundando todo o planeta. Aqui é a atmosfera. Ela vem até aqui bem mais para cima, né? Enfim. Ela sobe. O que você imagina? Olha o tamanho da coluna de ar que eu tenho aqui sobre uma pessoa que está aqui na areia da praia. É bem grande, portanto a pressão exercida por essa coluna de ar sobre ele é grande, conhecida como uma atmosfera. No topo do Everest, olha o tamanho da coluna de ar, né? Claro que está fora de escala. Bem menorzinha. Portanto, aqui em cima a pressão é menor do que a pressão atmosférica, aqui embaixo. Vou colocar aqui, menor que 1 atm. Porque a coluna é menor, que é o que ele disse. Vamos ler de novo? A pressão no cimo do Monte Everest é menor do que a do nível do mar, devido ao fato de que a camada de ar que está acima dele, do Monte Everest, é menor do que aquela que está sobre um ponto da praia. Perfeito. 0,8. O peso específico, agora não falou em massa, ele falou peso específico, eu nem vi usar antes, mas você identifica comparando com a massa específica. É dado pela razão entre o peso do corpo e seu volume. Bom, se a massa específica é a razão entre a massa e o volume, sim, eu posso entender que o peso específico é a razão, chama de pezinho, a razão entre o peso, não a massa, e o que? O volume do corpo. Só que lembre que peso é dado em newtons, no SI, e volume em metros cúbicos. Portanto, o peso específico é dado em newtons por metros cúbicos e não em quilogramas por metros cúbicos, por metro cúbico, quilogramas por metro cúbico. O peso específico é dado pela razão entre o peso do corpo e seu volume, beleza. Logo, sua unidade no SI é quilograma por metro cúbico. Não. Tem que ser, então, newtons por metro cúbico. Por isso a 0,8 está fora. E agora a 16, que eu falei no início da questão, que é problemática. Está com um erro. Se alguém discordar, pode vir discutir comigo, mas não vejo como. E ele fala o seguinte: se a densidade de uma substância vale 8,
podemos afirmar que a sua massa específica é igual a 8.000 kg por metro cúbico. Bom, aqui fala de substância, então não preciso ficar preocupado com aquela diferença que eu expliquei entre massa específica e densidade. Quando ele fala substância, você já entende que ele está pensando em algo maciço, que é aquele elemento, aquela substância, não tem parte oca, tá? Então, o problema não é esse, ter usado massa específica e densidade, essa diferença. Qual que é o problema dessa questão? Alguém sabe dizer? O que ela foi dada como correta. Mas até ao ler você já gera um estranhamento. Quando que você gera um estranhamento? Se a densidade de uma substância vale 8, mas eu treinei o ano inteiro, o semestre inteiro, que o número vem com a unidade de medida do lado, exceto questões de matemática, que tem usa unidade diária, unidade que ele só coloca o número, mas em física, 8 o quê? A não ser que seja uma grandeza adimensional, tipo índice de refração é 1,2, não tem o quê? É um número, porque ele é adimensional. Mas agora, densidade? E aqui fala densidade que é massa específica, né? Mas está falando de substância, então elas podem ser intercambiáveis aí. Não é esse o problema. É o 8. 8 o quê, gente? Sem eu saber a unidade de medida desse 8, eu não posso afirmar nada sobre isso aqui. Sobre a massa específica. Se fosse, colocar um se bem grande, 8 gramas por centímetro cúbico, que era o que o examinador queria para dizer que essa afirmação era correta, aí sim, quando você converte para quilograma por metro cúbico, eu ensinei a você que multiplica por 1.000, então vira 8.000 quilogramas por metro cúbico. Mas se aqui fosse quilogramas por metro cúbico, ou fosse quilogramas por centímetro cúbico, se fosse quilograma por milímetro cúbico, enfim, um monte de outra unidade, que poderia estar do lado do 8, já não seria verdade que seria 8.000 kg por metro cúbico, porque precisa de 8 o quê para eu poder converter. Então essa questão aqui está furada. Ela está furada. Eu não sei porque essa questão não foi anulada. Depois me corrija se ela foi anulada posteriormente, mas eu acho que eu estou com o gabarito oficial. Eu chequei o PDF da prova, realmente não foi erro de digitação meu, não tem, tá 8. Essa questão se repetiu 3 vezes, né? Porque em 3 grupos ela aparece, e está lá 8. Eu não entendo como isso pode ser correto, sem dizer o que é o 8. Se fosse gramas por centímetro cúbico, é o que ele queria testar, agora você já sabe. O que você faz então no dia da prova? Sinceramente, eu marcaria errado e entraria com recurso. Eu não sei, faz pouco tempo que eu tenho trabalhado no momento dessa gravação com o EPG, para poder afirmar se eles, o histórico deles de aceitar recurso ou não, se é bom ou ruim. Tem faculdade que é bom, tem faculdade que é ruim. E eu acho estranho uma prova do calibre do EPG, ninguém tem entrado com recurso contra essa questão, e mesmo assim não foi aceito. Ou será que ninguém entrou? Bom, aí fica... Então o que eu marcaria 8 e tentaria entrar com recurso. Apesar de estar com muito cara de que faltou digitação aí, né? Faltou digitação aí, mas não vejo como escapar dessa. A culpa é da RPG, gente. Aí não vejo como escapar dessa. Marcar que é correto, porque provável tentar adivinhar esse nível de adivinhação. O que o examinador queria é ninja. Eu não teria certeza se realmente eles colocaram 100 para você dizer falta, até porque a 8 está falsa por causa de erro de unidade de medida, né? Eles só deixaram 100 para que você percebesse. Para mim isso é sensato, tá no RPG. Eu marcaria falso e se tivesse correto, eu entraria com recurso. Não tem muito escapatória para esse tipo de erro não, tá? Então é isso. Para mim, esse gabarito, eu discordo, porque ele inclui 16, o gabarito oficial está 23, não é isso? O gabarito oficial, coloquei aqui. Está 23, eu discordo. Tá? Para mim, a 16 está errada, né? Porque 8 o quê? Não posso afirmar nada, então está errada. E o gabarito teria que ser 10... Não, 8 não, também está errada. Teria que ser 7. Tá? Para mim, o gabarito oficial, o gabarito correto é 7. Tá? Eu discordo do gabarito 23. Discordo. Tá aqui, pronto.